O sistema de chakras são 7. Só que eles não funcionam de forma linear, como a gente perceberia intuitivamente. Porque o primeiro chakra não é o base ou o coronário lá em cima. Não é nem embaixo nem em cima. É o centro. O centro que é o cardíaco. Porque eles funcionam não como uma linha reta, como um madeiro, como de forma vertical, linear. Os chakras são circulares. São espirais, né? Então tá um dentro do outro. Ou seja, cada chakra é o outro chakra. Todos os chakras são o mesmo chakra. A diferença é o que? O nível vibracional. Porque na verdade eles são o que? Eles são um vórtex. Um vórtex de energia que vem do ponto de manifestação do uno e vai se expandindo, se tornando complexo, como uma espiral. E vai passando pelos chakras, saca? Dependendo do nível de expansão, do nível dimensional, você tem determinado chakra. E eles se repetem porque esse fluxo é como um pulso de um eletrocardiograma, já viu? O eletrocardiograma ele tem um pulso. O pulso ele tem o pico positivo e tem o pico negativo. Ele vai para cima e para baixo. Então você tem no pico de cima você tem o chakra coronário, no pico de baixo você tem o chakra base. Só que a linha reta central é o chakra cardíaco, porque é ele que tem ao redor de si os outros chakras. Ou seja, embaixo dele você tem 3, que são a tríade inferior. Tríade inferior no sentido de passiva, de dimensões inferiores. Então, seus 3 chakras inferiores vão ser onde você vai estar o seu microcosmo. É o seu universo interior. É onde vai estar todo o seu universo interior. Então você tem o chakra umbilical, plexo solar, emocional, que é o plexo solar, umbilical, o amarelo. Embaixo do amarelo você tem o sexual, que é laranja. E embaixo do laranja você tem o vermelho, que é o base. Então você tem físico, energético, que é o sexual, e o emocional. Que o emocional é o astral. Então você tem físico, energético e astral. E na parte de cima você vai ter o que? Você vai ter a tríade superior. A tríade superior ela é o que abrange o macrocosmo. Então ao invés de se referir ao seu universo interior, isso vai espelhar para fora de você, nos chakras superiores, que é o laríngeo, o frontal da testa, Sahasrara da coroa. Esses daí, eles são o que? Eles são um reflexo dos de baixo. Eles são os mesmos chakras, com a diferença dimensional. Então, os chakras de baixo, eles estão em uma dimensão menor, que é a sua dimensão interior, e os de cima estão em uma dimensão maior, que é a dimensão superior, dimensão exterior. Então, o base, chakra base, que é o vermelho lá embaixo, ele é o mesmo chakra que o coronário, lá em cima. Com a diferença de que um é invertido do outro, um é inversão do outro, porque um complementa o outro. Então você tem o espiritual na cabeça, na coroa, e o físico lá embaixo, nos pés, na base da coluna. E o segundo, que é o sexual embaixo, na parte de cima ele vai se espelhar como frontal, o que fica na testa. E o emocional vai se espelhar no laríngeo. Ao mesmo, porque eles são como polos, o ativo e passivo um do outro, saca? Então você tem o físico, por exemplo, então você absorve a energia espiritual e emana ela dentro de si mesmo como matéria sólida, criando a sua própria percepção de universo, saca? Da mesma forma emocional, você absorve energia pelo emocional e você emana ela pelo laríngeo. É o chakra das expressões, não necessariamente verbal.
Toda forma de expressão vibracional vai vir do seu chakra laríngeo. E a consciência, que é a parte passiva física, lá embaixo no chakra base, e a parte ativa espiritual da consciência lá no chakra coronário. Saquei, então eu tava visualizando errado, porque eu tava imaginando a energia fluindo de baixo primeiro, depois subindo, passando pelo chakra superior ao chakra da terra, passando pro da água, e depois passando pro chakra do fogo, que é aquele acima do umbigo, e depois passando pelo cardíaco, que é o do ar, e aí depois passando pelo chakra da garganta, o do terceiro olho, e o coronário, que é o último. Mas na verdade, no momento que eu faço girar o primeiro chakra da terra, ao mesmo tempo ele vai expandir a energia, formando um círculo e alcançar o chakra do topo, que é o chakra coronário. E aí depois o chakra coronário vai afetar o do terceiro olho, que vai depois afetar o do elemento da água, que é o segundo, que é o chakra da alma, e assim consecutivamente, certo? A Anki egípcia, ela é o símbolo feminino, do feminino. É um círculo com uma cruz. Esse símbolo está ligado à parte inferior. A parte inferior dos chakras, que são os três inferiores, que é o fluxo de Kundalini. Kundalini é energia passiva, energia feminina. Então basta que você equilibre a energia passiva de Kundalini até o cardíaco, para que ela se mantenha no cardíaco, porque no cardíaco é a energia ativa de Forrat que desce para se equilibrar com essa energia. Se você sobe, você faz pressão. Se você faz pressão, então o choque de retorno vai te jogar de volta para os chakras inferiores. Para você conseguir subir para os chakras superiores, você tem que ter uma base abstrata, uma base no abstrato, para não se perder no vazio do caos. Por isso a Anki tem um T e um arco em cima do T, saca? Porque é o que? A energia Kundalini fluindo, equilibrada com a cruz, fluindo até o cardíaco. E no cardíaco ela fecha um arco que leva até a coroa, automaticamente, saca? Então não há necessidade de que você force o magnetismo de Kundalini até os chakras superiores. Basta que você o eleve naturalmente até o coração. O que ocorre naturalmente pela inércia. Pela inércia através da neutralidade do magnetismo. Lembra lá da sedução que você falava? A sedução ela é a manipulação da energia eletromagnética. Então você tenta direcionar essa energia. Se você se mantém neutro em relação ao fluxo, porque o fluxo da energia eletromagnética é a vontade das pessoas em movimento. Se você se mantém neutro, você permite que elas sejam livres. Permitindo que elas são livres, então a própria inércia, a própria harmonia do universo vai levar a sua consciência a se expandir. Isso é complexo, porém interessante. E eu entendi totalmente, cara. Totalmente. Então, basicamente, como são dois polos, tem o polo negativo, que é representado através do chakra da alma, ou chakra sexual, e ele tem essas duas interpretações, porque o polo positivo dele, na verdade esse é o polo inferior, então ele é negativo, ele é das partes das três bases inferiores, então ele é negativo. Então, por conta disso, ele fica no lado negativo, o chakra sexual ou chakra da alma, e o outro polo dele é o terceiro olho, que também é representado da alma. O olho representa bastante da alma, certo? Então, a partir disso, dependendo do local que eu senti, como por exemplo, você às vezes sente um frio na barriga quando você fala com alguém ou quando você olha com alguém. Isso é um efeito que a pessoa causa em você que tem relação com a parte de atração e esses outros aspectos. Então, por conta disso, se você sente isso, é uma representação no polo mais profundo, enraizado do ser seu, enquanto o lado positivo, ele representa uma coisa mais sutil, que é quando você sente essa pontadinha na testa, que eu estava descrevendo.
Então eu acho que eu entendi. Dessa forma que eu interpretei, tá certo? Essa daí é a tríade passiva, a tríade feminina, física, energética e emocional. A percepção sexual, ela é a percepção energética. A tríade ativa, em cima, ela vai ser intuitiva, consciência e verbo. Então você vai ter as expressões vibracionais, a intuição e a consciência. Essa vai ser a tríade ativa. Cara, então quer dizer que a parte religiosa da coisa, se você pegar a religião hindu e a outra religião, cada uma delas tem um nome diferente para os chakras, e são dois nomes diferenciados para cada chakra. Mas não significa que a interpretação ela é contrária. Então é a mesma coisa. Para as duas interpretações, para os dois tipos de nomes que todos os 7 chakras têm, é a mesma interpretação do polo negativo e o polo positivo para cada um dos opostos, com exceção do coração, que é o polo que é o polo que é o que não tem polo negativo e positivo. Ele é a síntese desses. É a parte tríplica da tríade